Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui novamente às correções de questões de prova que já caíram aí nos demais cursos. Tranquilo? Vamos lá, considere as duas colunas a seguir sobre os órgãos que compõem a Justiça Militar Estadual, suas respectivas competências, e faça a correlação entre elas. Marque a alternativa correta. É constituída por um juiz de direito do juízo militar, presidente, mais 4 oficiais com precedência hierárquica sobre o acusado. Possui competência para processar e julgar os oficiais da PM, BM e as praças em concurso de pessoa nos crimes militares definidos em lei. 2. É constituído por um juiz de direito do juízo militar, presidente, mais 4 oficiais, um oficial superior, 3 oficiais de posto até capitão das respectivas corporações. Possui competência para processar e julgar as praças. 3. É composto por 7 desembargadores, 4 oficiais da ativa do último posto, sendo 3 PMs e 1 BM, mais 3 civis. Tem competência para processar e julgar os recursos oriundos da primeira instância e os processos definidos em lei como de sua competência e, originariamente, processar e julgar os oficiais da PM e BM nas ações para perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 4. Compete processar e julgar os militares estaduais nos crimes militares praticados contra civis. E aí a gente vai ter, Conselho Especial, Juiz de Direito, Juiz Militar, Tribunal de Justiça Militar e o Conselho Permanente. E aí você tem que marcar e verificar qual é a sequência correta. Mas vamos lá, eu sei que aqui pelo slide está um pouquinho mais complexo, mas eu vou te explicar, fica mais fácil. Quando a gente pega aqui, nós estamos olhando aqui, juiz de direito do juízo militar. É ali, nós estamos ali, seria o segundo. E aí a gente volta, compete processar e julgar os militares estaduais em crimes militares praticados contra civis. Quando a gente vai lá na Constituição Federal, a gente vai ver que o juiz singular, o juiz de direito, ele julga os crimes militares praticados contra civis, e o escabinato ou escabinado, ele julga aqueles crimes o quê? Militares, tá certo? Os demais crimes militares é ele que vai julgar, e aqueles que têm vítimas, que são civis, contra civis, é o juiz que julga. Se eu souber isso, eu já sei bastante coisa e consigo matar essa questão. Além do mais, o 3, composto por 7 desembargadores. Gente, quando eu estou falando de desembargadores, eu estou falando do Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, se eu olho aqui a sequência, só de eu perceber isso aqui, eu vou ver que a alternativa correta é a letra D. Lembrando aqui que nós temos lá o número 1, que é o Conselho Especial. O Conselho Especial julga os oficiais em concurso com as praças. Então, se a praça cometeu algum crime junto com o militar, com o oficial, ele vai ser julgado no Conselho Especial. Já o Conselho Permanente, que é o 2 que nós vimos lá, vou até voltar aqui rapidamente para você ver, o índice 2, ele só possui competência para julgar as praças. Beleza? Então aqui é o Conselho que julga os oficiais, o Conselho Especial, o 2 é o Conselho Permanente. 3, nós estamos falando do Tribunal de Justiça, tá bom? Tribunal de Justiça que tem aí, são 7 desembargadores. E 4, o juiz de direito singular, juiz da Justiça Militar, tá certo? Alternativa ali, letra D. Vamos para a questão número 2. Está perguntando quais são as fontes do direito, tá certo? Fontes do direito aqui, pela qual as normas se concretizam. Em outras palavras, podemos entender como nascedor. É por ele que onde flui. Nesse sentido, são considerados fontes do direito processual penal, exceto qual não é. Vamos lá, um segundinho para você. Questão muito tranquila, tá certo? Porque texto ali do nosso Código de Processo Penal Militar. A lei, costumes, princípios gerais de direito, D, poder discricionário do comandante, que é a nossa alternativa. O poder discricionário do comandante não é fonte do direito. Você imagina se o poder discricionário de cada comandante fosse uma fonte de direito, O que seria? Então nós estamos falando de lei, costumes e princípios gerais. A letra é a alternativa errada, a letra D, certo? Vamos andando. Questão 3, marque a alternativa correta. E aqui nós estamos falando do artigo 16A do CPPM, que foi inserido recentemente. Servidores das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, que figuraram como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticado no exercício profissional de forma consumada ou tentada, poderão constituir defensor. E aí está perguntando o prazo. Prazo é 24 horas do recebimento da denúncia, 48 horas a contar do recebimento da denúncia, prazo de 2 dias úteis, D, prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação.
certo? Pense aí. Pessoal, essa questão é o seguinte, você pode até ficar em dúvida entre duas, letra C e letra D, mas a letra A e a letra B não dá para pensar nela. Por quê? Porque aqui está falando que o prazo é a partir do recebimento da denúncia. A denúncia está lá na frente dentro do processo. Não é mesmo? Nós estamos falando, a própria questão fala aí do inquérito. Nós estamos aqui no início ainda, na fase de investigação. Vai começar uma investigação. O sujeito vai ser investigado. Então não é que se falar em denúncia. Denúncia é aquela peça que o Ministério Público faz, entregando ao juiz, e o juiz recebe, e a partir de então temos um processo. Nesse caso aqui, você poderia ficar entre a C, que seria 2 dias úteis, ou a D. Mas a resposta correta, texto, né, do 16A, é a letra D, que fala lá que o prazo é 48 horas a partir do recebimento da citação. O que é a citação? É a partir do momento que o indivíduo, você vai ser citado que vai ser investigado, tá certo? Você vai ter 48 horas para constituir advogado, se o indivíduo não constituir, vai ser citado à instituição a que ele pertence e assim sucessivamente. Certo? Vamos lá, questão número 4. A prisão em flagrante delito por crime militar está tipificada no artigo 243 e seguintes do CPPM, bem como na Instrução de Corregedoria Conjunta 02/2014. Sobre tal instituto, é correto afirmar, nós estamos falando aí sobre a prisão. Em regra, qualquer um do povo pode prender um militar que esteja na prática de crime militar, exceto nos casos relacionados ao crime de tortura, tendo em vista que esse tipo de delito não se encontra definido na parte especial do Código Penal Militar, e por isso não poderia ser tratado no âmbito da Polícia Judiciária Militar. B. Qualquer um do povo pode prender um militar que esteja na prática de crime militar e somente o superior hierárquico deve prender seu subordinado quando este se encontre nessa condição. Caso o superior se encontre em estado de flagrância, cabe ao subordinado acionar imediatamente a autoridade superior para que se proceda à voz de prisão e à condução coercitiva, tendo em vista a necessidade de observar os critérios hierárquicos pregados na Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG. C. O estado de flagrância pode ser prorrogado nos casos de crime propriamente militares que, por definição legal, sempre serão delitos o quê? Permanentes. D. O preso em flagrante delito por crime militar deverá ser apresentado ao comandante, oficial de dia ou autoridade correlata para a lavratura do auto, respeitando os preceitos hierárquicos. Certo? Pensam rapidamente aí. Qual é a alternativa correta? Gente, vamos lá. Questão D. A D é a alternativa correta. E vamos voltar aqui rapidamente, só para a gente ver o que está errado. O que está errado na letra A? Qualquer um do povo pode, bacana, essa parte é tranquila, exceto nos casos relacionados ao crime de tortura, porque aí ele vai falar que o crime de tortura não tem na parte especial do CPM. Beleza, mas não tem tortura, não tem os crimes relacionados a porte, posse, arma de fogo, não tem abuso de autoridade. Se você for olhar isso, fica a questão toda errada. Tá certo? Então o que acontece? Qualquer um pode prender e também pode prender nos casos que for o crime de tortura. Perfeito? A letra B, o erro dela é falar que o subordinado não pode dar voz de prisão ao superior. O subordinado pode, aliás, deve dar voz de prisão ao superior que está em flagrante delito. O que ele não pode fazer é a condução. Aí sim, na condução, ele vai ter que acionar um superior ou pelo menos um militar mais antigo, né, de maior antiguidade, para poder fazer a condução do indivíduo. A letra C fala do estado de flagrância pode ser prorrogado nos crimes propriamente militares. Então, os crimes propriamente militares que vão entrar lá naquela questão do artigo 18 do CPPM, fala, independente de flagrante, que eles poderá haver a prisão nos crimes propriamente militares. Então, a letra C fez uma miscelânea, não tem nada a ver. E ficou como correto a letra D, porque realmente você pode apresentar ao comandante de dia, ao oficial de dia ou à autoridade por relato. Tá certo? Letra D, a questão correta. Sobre as atribuições, já a questão número 5 da Polícia Judiciária Militar, previsto no Código de Processo Penal Militar, analisa as afirmativas a seguir. Ou seja, a questão está te perguntando quais são as competências da Polícia Judiciária Militar. Vamos lá, apurar os crimes militares, bem como os que por lei especial estão sujeitos à jurisdição militar e à respectiva autoria. 2. Representar as autoridades judiciárias militar acerca da prisão temporária e da insanidade mental do indiciado. 3. Requisitar à Polícia Civil as repartições técnicas civis, as pesquisas, exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. 4. Expedir mandado de prisão quando julgar a medida útil para a elucidação das infrações penais que estejam ao respectivo cargo. E aí, está perguntando qual é a alternativa correta. Vamos lá?
Gente, essa aqui já precisa de um pouquinho mais de atenção, né? Tem algumas questões que a gente fala assim, ó, essa veio para o aluno não zerar. Essa aqui a gente já tem que ser um pouco mais esperto. Por quê? Porque a alternativa correta é a letra D, a 1 e a 3 estão corretas, tranquilo. E a 2, qual que é o erro dela? Está escrito assim, representar a autoridade judiciária militar acerca da prisão temporária. Não, é a prisão preventiva, artigo 8º, a linha D, tá certo? Não é a prisão temporária, é a prisão preventiva. E o inciso 4, né, ele está falando de expedir mandado de prisão, não é a polícia que expede, ela cumpre os mandados de prisão que são expedidos pela Justiça, artigo 8º, a linha C, tá certo? Então essa aí realmente exigia do candidato um pouquinho mais de atenção para não cair nas pegadinhas. Alternativa correta, alternativa D. Perfeito? Vamos lá. Questão 6, sobre o inquérito policial militar, sobre o IPM. Marca a alternativa correta. Quanto ao seu prazo inicial. Letra A está falando que o prazo é de 40 dias se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 20 dias quando o indiciado estiver solto, contado a partir da data em que instaurar o inquérito. B. 20 dias se o indiciado estiver preso, contado desse prazo a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias quando o indiciado estiver solto, contado da data do indiciamento. C. 20 dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data que se instaurar um inquérito. D. 20 dias, se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia que efetuar a prisão, ou no prazo de 60 dias, quando o indiciado estiver solto, contado a partir da data que se instaurar o inquérito. Vamos lá, gente? Beleza. Alternativa fácil, tá, gente? Tranquilo. Se você sabe que o prazo é 20, a gente fala 20 mais 40, mas não é isso, é 20, o 40. 20 dias se o indiciado estiver preso e 40 dias se estiver solto, você já elimina a letra D, que está falando que o prazo é 60 dias. Você também já elimina a letra A, porque a letra A, ela inverteu, ela falou 40 dias se o indiciado estiver preso e 20 dias estiver solto. Mas não tem lógica, você vai ter mais tempo para fazer o inquérito se o cara estiver preso. Tá tudo errado. Não, a A e a D você já joga fora, beleza. Ficou a B e a C. Só que a B, o que acontece na questão? Ela fala que se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia que se executar a ordem de prisão, é isso mesmo, ou no 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contado a partir da data do indiciamento. Quer dizer que você pode ficar fazendo inquérito, ficar fazendo, gastar 40, 60, 80 dias, e aí só vai contar os 40 dias depois que você indiciar ele? Negativo, não tem nada a ver. Então a alternativa correta é C, 20 dias a partir da ordem de prisão, né, da execução da ordem de prisão, ou 40 dias, se o indiciado estiver solto, contado a partir do data que se instaura o inquérito. Questão tranquila também, acho que não é muito difícil não. 7, ainda nessa temática do IPM. Vamos lá. É correto afirmar, a designação de escrivão em inquérito policial militar recairá em subtenente ou sargento sempre que o indiciado for oficial? B, o inquérito policial é dispensável para a propositura da ação penal? C. A autoridade policial tem competência para arquivar os autos de inquérito policial quando verificada a atipicidade do fato investigado? D. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, prescindíveis ao oferecimento da denúncia. Vamos lá? Essa também exige um pouquinho mais de concentração, mas dá para fazer. Resposta correta é a letra B. A letra A está errada por quê? Porque quando o indiciado for oficial, o escrivão vai ser o quê? Oficial. Então, a letra A está errada. A letra C, essa está no artigo 11. Artigo 24. Letra C, a autoridade policial tem competência para arquivar autos de inquérito. Pessoal, depois que o comandante instaura o inquérito só pode ser arquivado na justiça. Tá bom? Depois que o comandante instaura o inquérito, ele não pode pegar e guardar o inquérito na gaveta e falar, não, agora eu vou guardar ele aqui. Não. A competência para arquivamento é a competência da justiça. O comandante vai, ao final, solucionar indiciando ou não indiciando, né, o que a gente chama de arquivamento, mas ele não pode arquivar, guardar os autos. E a letra D, que está no artigo 26, se o Ministério Público vai retornar os autos, essas diligências têm que ser imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, ou seja, ele precisa de mais elementos, porque se ele não precisar desses elementos, ele não precisa mandar retornar os autos, perfeito? Então a questão fez uma troca aí. Então a alternativa correta é a B. O inquérito policial é dispensável para a propositura da ação penal. Gente, não se precisa de inquérito para se fazer a denúncia. O MP pode usar outros elementos. Aí vou dar um exemplo aqui para vocês. Foi feita uma sindicância administrativa e disciplinar, uma massagem.
Nessa sindicância ficou lá, já está claro o crime. Eu preciso instaurar um inquérito? Não, o comandante pode remeter essa sindicância e o MP usar a SAD como referencial para a propositura da ação penal. Perfeito? Então, o inquérito policial, ele é dispensável, certo? Ele é dispensável. Vamos lá, questão número 8. Sobre a questão dos princípios norteadores do processo penal, marca a alternativa incorreta, tá certo? O princípio da dignidade da pessoa humana é a base sobre a qual todos os direitos e garantias individuais se sustentam e está fixado como fundamento da República Federativa do Brasil, determinando, entre outras coisas, que a pessoa humana tem um valor intrínseco em razão da sua própria condição humana e não como um meio para um outro fim. 2. Não autoincriminação. Desse princípio decorre o direito ao silêncio do investigado réu, bem como o direito de não produzir prova contrária ao seu interesse, soprar etilômetro ou participar de um reconhecimento pessoal contra a sua vontade. C. O contraditório consiste na ciência dos atos e termos do processo e na possibilidade de contrariá-los com participação efetiva no processo, a paridade de armas por conditio, participação em simétrica de paridade. Exemplo, o réu tem o direito de conhecer as provas e confrontá-las ao longo do processo. Em que pese a polêmica sobre o tema, como regra, não se aplica ao inquérito policial nem ao OPF o contraditório nem a ampla defesa. D. A admissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, quando o interesse público prevalecer sobre o interesse particular. Pensou aí? Vamos lá. Gente, questão incorreta também não é difícil. É a letra D. Por quê? Previsão do artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. É inadmissível as provas ilícitas. Vamos lá. Existe a possibilidade de utilização das provas ilícitas? Sim. Quais casos? A doutrina aceita a possibilidade da utilização da prova ilícita nos casos em que ela seja usada em favor do réu. Então vamos lá, supondo que houve uma gravação clandestina, um grampo telefônico, tá bom? Essa prova é ilícita. Porém, essa prova vai absolver o réu. Ficou claro nessa interceptação, nessa gravação, que aquela pessoa que está sendo acusada não é ela a autora do crime. Então, nesse caso, é possível sim, é possível nesse caso, você utilizar em favor do réu. Mas, primeiro, duas questões muito claras. O que diz o texto? O texto diz que é inadmissível as provas ilícitas. Isso é o que diz. Não caiu, se cair na sua prova, marque lá, é inadmissível. Essa questão aqui sequer cabe recurso. Por que ela não cabe recurso? Porque está falando que poderia ser usada uma prova ilícita quando o interesse público prevalecer o interesse do particular. E conforme eu falei, essa não é uma possibilidade. Tá certo? Então, a alternativa incorreta é a alternativa letra D. Show de bola? Vamos lá, gente. Continuando, questão número 9. Marque a alternativa correta. Considere o caso hipotético. Durante o estágio operacional do CEFES-1, 2023, o cabo operacional compõe a guarnição juntamente com o 3º sargento Antigão e o soldado motorista. Momento que receberam empenho via Copom para comparecer em local de ocorrência de homicídio consumado. Como forma de proceder o devido estímulo das novas competências que serão atribuídas ao futuro sargento, o comandante da viatura determinou que o aluno estagiário direcionasse a equipe com o objetivo de garantir a identidade e integridade dos vestígios a serem colhidos no local dos fatos. Com base no conteúdo apreendido na sala de aula de Direito Processual Penal Comum e Militar, o discente iniciou dizendo que o início da cadeia de custódia se dá com a preservação do local do crime ou com o procedimento policial ou pericial nos quais seja detectada a existência do vestígio. Sendo assim, de acordo com o conteúdo ministrado durante o curso, a afirmação do aluno estagiário está. Então, sobre essa afirmação que nós falamos no início da cadeia de custódia, essa afirmação está o quê? Vamos lá. Letra A, correta. Podendo-se acrescentar que a responsabilidade para a preservação do vestígio é da perícia da Polícia Civil ou Federal, cabendo ao policial militar o isolamento do local e o recolhimento das cápsulas para a posterior entrega ao perito. B. Está correta, porém é importante frisar que o trabalho pericial é totalmente diferente do trabalho da Polícia Militar, sendo que a função de isolar o local cabe apenas ao policial militar que chegou ao local primeiro, não cabendo a ele nenhuma outra atribuição. Letra C, correta, podendo-se acrescentar que o policial militar, como regra, atuará nas demais etapas de cadeia de custódia, notadamente na coleta, condicionamento, processamento e, por último, no arquivamento.
E D, correta, sendo necessário definir que, em sendo a primeira guarnição a chegar ao local e responsável pelo atendimento da ocorrência, ao reconhecer o elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial ou para esclarecimento dos fatos, os policiais deverão adotar providências para que não se altere o estado e a conservação das coisas, isolar e preservar um ambiente imediato, relacionado aos vestígios do local do crime até a chegada da perícia criminal. Beleza? E aí, qual é a alternativa que está correta? Tranquilo, né, gente? Alternativa D é a que está correta. E por que as demais estão corretas, incorretas? Vamos lá. A letra A, ela está falando que a responsabilidade para a preservação do vestígio é da perícia da Polícia Civil Federal. Isso está previsto no artigo, na letra B tem o mesmo erro, que eu já vou ler também, que é importante frisar o trabalho pericial, sendo que a função de isolar o local cabe apenas ao policial militar. Não, beleza? A função de isolamento não é só da Polícia Militar e nem é só da Polícia da perícia da Polícia Civil. Conforme o artigo 158, parágrafo 2º, a função de isolar o local é daquele que chegar no local, é do agente público que chegar e reconhecer como um local como cena de crime. Então, se eu sou da Guarda Municipal, cheguei no local e vi que aquilo ali é uma cena de crime, tenho por obrigação fazer a preservação. Se eu sou policial civil, se eu sou policial militar, e assim sucessivamente. Então, tanto a letra A, tanto a letra B estão errados. Um porque atribui à Polícia Civil ou Federal, ou à perícia, e a letra B está atribuindo somente à Polícia Militar, que também não está correta. A letra C fala que pode-se acrescentar que o policial militar, como regra, vai atuar nas demais etapas da cadeia de custódia, notadamente na coleta, condicionamento. Pessoal, não, senhor. Quem tem os instrumentos adequados, os vasilhames adequados, os recipientes adequados, é a perícia. A gente não vai ficar coletando, acondicionando, em regra não é o trabalho da Polícia Militar, certo? Então, como alternativa correta, ficou a letra D, tá certo? Texto da lei. Show de bola, vamos lá para a questão 10. Em relação à busca e apreensão previsto no Decreto-Lei de Processo Penal, assinala a alternativa correta. As buscas domiciliares, oriundas de mandado de busca e apreensão, serão executadas de dia e à noite, independente do consentimento do morador, intimando a abrir a porta. 2. B. O auto de prisão flagrante somente poderá ser realizado com a presença de duas testemunhas que presenciaram o fato delituoso. C. Em caso de desobediência no cumprimento do mandado de busca e apreensão, será permitido o uso da força, a fim de vencer eventuais obstáculos e forçar a entrada. D. No cumprimento de mandado de busca e apreensão em domicílio, em nenhuma hipótese admirar o emprego da força contra coisas existentes no interior da casa, e caso ocorra, o policial deverá ser responsabilizado pelos danos causados. Beleza? Pensou aí? Gente, questão fácil. Essa questão é uma questão tranquila. Letra B. A letra A está falando que você pode cumprir mandado à noite. Me ajuda aí, né, gente? A gente não pode cumprir mandado de busca e apreensão à noite. A letra B está falando que você só pode prender um indivíduo se você tiver duas testemunhas que presenciaram o fato delituoso. Não. Aqui nós precisamos de duas testemunhas, são as famosas testemunhas de apresentação, quando você vai apresentar o preso à autoridade policial. Mas, no caso do fato delituoso, não. Então, que o indivíduo entra dentro da casa, mata a pessoa que está lá dentro, não tem testemunha e acabou. Você não pode fazer a prisão dele? Totalmente errado. A letra C é a alternativa correta, que você pode utilizar ali o uso da força para vencer eventuais obstáculos, e a D é justamente o contrário da C, falando que você não pode. E sim, você pode utilizar de força necessária para vencer eventuais obstáculos, alguma coisa assim nesse sentido. Perfeito? Questão bem tranquila também. 11. No tocante à detenção do indiciado, conforme o CPPM, marca a alternativa incorreta. Imprescindível para a detenção do indiciado a constatação do flagrante delito praticado. B. O prazo constante no CPPM para a detenção é de até 30 dias. Veja que está pedindo é incorreto. A detenção, a letra C, a detenção do indiciado deve ser comunicada à autoridade judiciária competente. Letra D, é possível a prorrogação do prazo da detenção por mais 20 dias. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é a detenção do indiciado. São aqueles casos dos crimes propriamente militares. Professor, o que é um crime propriamente militar? Aqueles crimes que só podem ser cometidos, só estão previstos no CPM, só podem ser comprometidos, feitos por policiais. Então, vamos lá, vamos pensar. Dormir em serviço, abandono de posto, certo? São crimes propriamente militares. E aqui está pedindo a incorreta, questão fácil também. Porque a letra A, imprescindível para a detenção do indiciado a constatação do flagrante delito praticado? Não. Se o indivíduo está em flagrante, você vai prender ele por estar em flagrante. Perfeito? A detenção do indiciado é justamente a possibilidade de realizar a prisão nos crimes propriamente militares, independente do flagrante. E os prazos são 30 dias, podem ser prorrogados por mais 20, conforme a letra B e D, e a detenção tem que ser comunicada à autoridade judiciária competente, que é a letra C. Logo, a questão errada é
a alternativa A. Perfeito? Deu para relembrar aí? Vamos lá agora, questão número 12. Marque a alternativa correta com relação aqui às fases de inquirição de pessoas, via de regra, no presidente do APF deve adotar a seguinte ordem. Pessoal, tá lá, primeiro condutor, segundo ofendido, terceiro conduzido, quarto testemunha. Letra B, primeiro conduzido, segundo condutor, terceiro ofendido, quarto testemunha. Letra C, primeira testemunha, segundo ofendido, terceiro conduzido, quarto condutor. Letra D, primeiro condutor, segundo ofendido, terceiro testemunha, quarto conduzido. Gente, a questão quer te embaralhar a cabeça. Às vezes você já está cansado, olha, nós já estamos na 12ª questão. Professor, minha cabeça está doendo e tal. Calma. Lembra da prática. Como que você vai lá? O CPPM não é diferente da situação do CPP em relação a quando você entrega. Você vai lá entregar um preso. Qual é a ordem? Quem é a primeira pessoa a ser ouvida? Opa, sou eu. Eu prendi o preso, então nós estamos falando do condutor. Depois vai ouvir quem? Se tiver, né, a vítima, ou no caso o ofendido. Depois vai ouvir testemunha se tiver. Quem fala por último? O conduzido, né? O preso é o que vai falar por último. Até uma questão até por defesa mesmo, e tudo, ele já saber tudo que foi falado a respeito dele, né? Beleza, tranquilo. Então, letra D é o artigo 245 do CPPM. Vamos lá. Primeiro condutor, ofendido se houver, testemunhas, depois o conduzido. Tranquilo, gente? Vamos caminhando aqui para o final. A respeito do Código de Processo Penal, no que tange a cadeia de custódia, assinar a alternativa correta, tá bom? Alternativa correta aí a respeito da cadeia de custódia. A remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes antes da liberação por parte do perito responsável não será tipificado como fraude processual, beleza? B. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse, manuseio e a partir de seu reconhecimento até o descarte. C. O início da cadeia de custódia dá-se-á com a instauração de inquérito policial. D. Não há possibilidade de prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito, em razão de caráter técnico da prova pericial. Está perguntando a letra A, tá? Qual a alternativa correta? E aí, a alternativa correta é a letra B, tá certo? Porque ela é o texto do artigo 158A. Agora, vamos lá. O que está errado na letra A? O erro da letra A é falar que não vai ser tipificado como fraude processual, porque o artigo 158, ele fala... A 158C, parágrafo 2º, fala exatamente o contrário. Você remover, alterar o estado das coisas ali, vai ser considerado fraude processual. A letra C fala que o início da cadeia de custódia dá-se-á com instauração de inquérito policial. Gente, você está pensando lá na cena do crime, o inquérito vai se instaurar depois, nada a ver. Então, o 158A, parágrafo 1º, fala que o início da cadeia de custódia, ele se inicia com a preservação do local. Perfeito? E a D, o artigo 167 fala, por exemplo, nos casos que sumirem os vestígios, você pode suprir, né, a falta do exame do corpo de delito com a prova testemunhal, certo? Então pode ter uma testemunha e falar, realmente deixou lesões, realmente o cara bateu, realmente aconteceu alguma coisa nesse sentido. Então essa alternativa também se encontra errada e a alternativa correta é a alternativa B, tá certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que a correção aqui tenha sido dinâmica, rápida, mas que seja de uma forma que dê para entender, dê uma revisada na matéria como um todo, para você fazer uma boa prova, tá certo? Forte abraço, Deus abençoe.